Seiichi era um perdedor constipado do ensino médio que cheirava como uma convenção de anime o dia todo, o que fazia com que fosse intimidado. Mesmo após ser isekai'd, ele ainda era um perdedor patético até roubar uma fruta que lhe deu uma habilidade de nivelamento de trapaça, tornando-o tão poderoso que seu encanto atraiu todos os tipos de criaturas. Um dia, enquanto estava na escola, Seiichi estava sendo intimidado por seus colegas novamente quando ouviram uma voz que dizia ser Deus. Deus lhes disse para formarem grupos e se certificarem de ficar juntos porque ele os transportaria para um mundo Isekai como heróis. Ele dá a cada aluno uma habilidade diferente e a capacidade de ler outros status. Quando o status de Seiichi foi verificado por um colega de classe, ele tinha os piores atributos, e sua raça era descrita como quase humana. Isso os fez zombar dele e revelar que nunca permitiriam um desperdício inútil em seu grupo. Todos, exceto Seiichi, foram transportados, pois seus colegas de classe não queriam ser pareados com o gordo, então ele foi deixado para trás. No entanto, Deus percebeu que ele ainda estava lá. E quando percebeu que ele era o perdedor indesejado, deu a Seiichi uma habilidade especial extra e o transportou também. Sozinho e faminto depois de passar 5 dias em uma floresta, Seiichi ainda estava se enganando maciçamente ao pensar que era o personagem principal que de alguma forma iria evoluir sem fazer nada. Ele estava com tanta fome que tentou comer um verme que viu rastejando no chão, mas antes que pudesse pegá-lo, algo saltou dos arbustos e pisou nele. Enquanto ele estava deitado no chão, viu uma fruta e imediatamente a pegou. Ele avaliou e descobriu que se chamava Fruta da Evolução, mas não tinha informação adicional sobre ela. Seiichi rapidamente comeu a fruta de sabor horrível, pensando que seria transformado em um Ritz Lord. No entanto, ele então ouviu uma voz pedindo que ele ativasse a fruta. Assustado, ele se perguntou o que era aquela voz e o que significava. Mas quando nada aconteceu, ele se levantou e foi procurar mais comida. Ele encontrou um grupo de macacos e, ao verificar suas estatísticas, descobriu que eram macacos de nível 120 com QI maior do que o dele. Dano emocional. Isso o fez sentir-se insultado que os macacos estavam acima dele. Enquanto os observava e se perguntava o que estavam fazendo, os macacos logo foram embora. E ele imediatamente foi pegar as frutas que eles deixaram para trás. Ele as colocou na sua caixa de itens e notou as garrafas que estavam lá. Usando sua habilidade de avaliação, descobriu que eram poções de recuperação de alta qualidade, então não perdeu tempo em roubá-las também. Em uma cidade em algum lugar, os outros estudantes que haviam sido transportados estavam conversando. Um grupo se aproximou de Kanazuki, a veterana de Seiichi da escola, e perguntou onde estava Seiichi, mas ela lhes disse que ele havia sido transportado para um local diferente, e eles se perguntaram se ele estava bem. Enquanto isso, Seiichi estava prestes a comer um cogumelo que encontrou, mas não havia informações sobre ele. No entanto, o idiota ainda o comeu e imediatamente caiu no chão de dor, e mesmo prestes a morrer, Seiichi decidiu morrer comendo. Ele comeu a fruta da evolução restante que tinha, e imediatamente se sentiu melhor. Ele também adquiriu resistência a veneno, e sua classificação aumentou. Mas antes que pudesse comemorar o aumento de sua classificação, ele foi atacado por um macaco astuto. Ele conseguiu feri-lo e Seiichi imediatamente bebeu uma das poções de recuperação que roubou. Seiichi se levantou e tentou desafiar o macaco, mas como ele era apenas tão forte quanto um NPC, foi novamente espancado. Antes que o macaco pudesse comê-lo, ele sentiu o cheiro do perfume natural de lixo dele e morreu. Os restos do macaco se transformaram em itens, e ele adquiriu novas habilidades com eles. Entre os itens estavam livros sobre macacos inteligentes, e Seiichi ficou surpreso por conseguir ler o livro, pois estava escrito em uma língua que ele nunca tinha visto antes. Foi então que ele percebeu que a habilidade especial que tinha recebido era o motivo pelo qual conseguia ler o livro. Nesse momento, a voz informou que a evolução havia começado. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas estava em dor extrema. Quando a dor diminuiu, ele se levantou e percebeu que não estava apenas mais magro, mas suas estatísticas tinham aumentado incrivelmente. No entanto, logo aprendeu que não tinha completado sua evolução, e ainda passaria pela dor pelo menos mais 9 vezes. Ele estava, no entanto, irritado porque ainda estava no nível 1, mesmo tendo derrotado um macaco inteligente de nível 120. Seiichi passou 5 meses na floresta e desde então conseguiu utilizar o conhecimento que adquiriu do macaco inteligente para sobreviver. Ele derrotou um lobo acro de nível 311 e adquiriu novas habilidades, bem como um espírito da água lendário. A adaga. Ele pegou o livro contendo os conhecimentos do Acrowolf e viu um ponto escondido no mapa que o fez lembrar que era da mesma maneira no livro do macaco esperto e decidiu verificar mais tarde. Ele imediatamente passou por outra evolução e quando acabou, ele se perguntou o que aconteceria quando passasse pela evolução final. Enquanto estava deitado pensando sobre a evolução final, percebeu que estava cercado por macacos espertos. Antes que pudesse reagir, um grande gorila feio e vermelho com uma flor rosa na cabeça caiu do céu e exigiu que Seiichi lutasse com ele. Mesmo tendo ficado mais forte, ele ainda era um grande covarde e perguntou com medo se poderia recusar. Mas o gorila se recusou, assegurou-lhe que os macacos não interfeririam na luta e Seiichi temeu pela sua vida porque ele estava no nível 700.
Quando o gorila deu um soco, Seiichi desviou e ficou chocado com a força, enquanto notava que o gorila o olhava de forma muito apaixonada. Estava dizendo o quanto amava Fortes. Homens, e foi quando Seiichi percebeu que na verdade era uma fêmea, e ficou enojado pelo fato de que seu charme só atraía gorilas. Ele usou um ataque de corte que o gorila desviou facilmente e lançou um soco nele que ele não conseguiu desviar e foi lançado voando pelos floresta. A gorila ficou tão impressionada pelo fato de que seu soco veloz não o matou e disse que o queria, já que Seiichi era exatamente o tipo dela. No entanto, ele deixou claro que não estava interessado em uma gorila, mas ela ainda se apresentou como seria. Enquanto tentava agir toda fofa e tímida, ele perguntou por que um gorila feio tinha o nome de uma garota bonita, e tudo o que Seria ouviu era que ela era bonita. Ainda enojado, ele usou a habilidade Garra Adamante que tinha obtido do Acro Wolf para atacar, mas ela facilmente saltou para fora do caminho e voou para cima. Ela usou impulso aéreo e desceu sobre ele como um míssil nuclear. Seiichi desviou e esperava que o gorila tivesse se eliminado ao fazer isso, mas ela se levantou e expressou sua alegria por ele conseguir desviar do ataque. Seiichi então usou a adaga do espírito da água para amplificar sua magia de água, levantando a mão acima da cabeça. Ele usou uma habilidade chamada Desastre das Quedas, que liberaria muita água sobre seu oponente. No entanto, como ele era tão burro quanto uma porta, não direcionou a água para Seria, e foi atingido pelo próprio ataque. Encharcado, tentou disfarçar sua própria estupidez agindo como se fosse legal e dizendo a Seria que ela era boa. No entanto, ela imediatamente disse a ele que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido, e ele ficou envergonhado por um gorila ter apontado sua tolice. Ela não lhe deu tempo para se recuperar, pois usou o soco relâmpago para espancá-lo. A vida miserável de Sage passou diante de seus olhos, e como último recurso, ele liberou seu odor corporal que havia se tornado uma habilidade chamada Performer de Cheiro. Em vez de matá-la como tinha feito com o macaco inteligente, Seria declarou seu amor por ele e pediu-lhe em casamento. Na casa de Seria, Sage exigiu que ela o deixasse ir, mas Seria disse a ele que ele era seu marido e que tinha que ficar com ela. Sage apontou que ela era um maldito gorila, e ele era um humano, então não havia como eles se casarem. Em vez de responder, ela disse-lhe para comer, e quando ele deu uma mordida, ficou surpreso com o quão delicioso estava. Seria revelou que tinha feito roupas novas para ele, e Sage estava a poucos segundos de perder a cabeça porque não conseguia entender por que um gorila estava agindo como esposa. Ela então perguntou se isso a tornava uma boa noiva, e ele disse que sim, se ela se casasse com um gorila, mas ela insistiu que eles se casassem. Ele perguntou como ela conseguia falar e ela disse que tinha encontrado alguns livros em uma caverna e os leu. Ela mostrou-lhe os livros e, ao lê-los, ele adquiriu instantaneamente as habilidades. Enquanto assistia Seria pegar peixes, Sage planejava sua fuga, mas antes que pudesse ir longe, deparou-se com uma aranha gigante e gritou como uma criança. Seria imediatamente veio em seu resgate e deu um soco no animal, fazendo-o voar pelo céu. Ela perguntou a um abalado Sage se ele estava bem, e ele respondeu que sim, mas estava surpreso com o quanto ela estava preocupada com ele. Isso o fez perceber que tinha sido um idiota superficial por julgá-la com base na aparência. Enquanto comiam, Seria disse a Sage que ela e os macacos inteligentes sairiam para colher a fruta da evolução. Ela perguntou se ele sabia o que era, e ele imediatamente disse que não, mesmo tendo roubado as que ela tinha reunido anteriormente dos macacos inteligentes. Ela disse a ele que comer 10 das frutas tornaria alguém super poderoso. No entanto, comer 11 mataria você. Ela também mencionou que ela mesma já havia comido 10. Mas alguém havia roubado as que ela tinha reunido para dar ao futuro marido. Sage ficou assustado quando ela disse que mataria o ladrão que as roubou, então ele imediatamente implorou por sua vida, admitindo que foi ele quem as roubou. Ela o perdoou, mas disse que como ele as havia comido, elas estavam... casar. A expressão no rosto dele fez Seria perguntar se ele a odiava e ele disse que não, o que imediatamente a fez aparecer vestida de noiva e implorar para ele se casar. Seria logo saiu para caçar e Sage usou isso como uma oportunidade para escapar. Enquanto isso, em outro lugar, os colegas de classe de Sage estão treinando. Kanazuki e seus amigos lembraram que tinham sido encarregados de derrotar o Senhor Demônio pelo rei no dia em que chegaram. De volta à floresta, Sage estava fugindo de Seria, que descobriu que ele estava desaparecido. Ele encontrou uma caverna com uma aura intimidadora, mas correu para dentro quando ouviu a voz de Seria por perto. Dentro da caverna, ele abriu uma porta e entrou em uma sala onde viu um esqueleto com olhos vermelhos brilhantes sentado em trono. O esqueleto ficou impressionado por ele ter conseguido chegar ao seu quarto e acreditava que ele tinha que ser forte para ter conseguido isso. Sage, por outro lado, o viu como perigoso e decidiu verificar seus atributos, que revelaram que ele era o Senhor das Trevas Xenos e estava em nível 1. Ele ficou aliviado porque poderia enfrentá-lo facilmente, mas Xenos disse para ele olhar novamente, o que ele fez. Aconteceu que ele o havia enganado e estava na verdade no nível 1500. Ele disse a Sage que pensava que a primeira pessoa a entrar em seu quarto seria forte, mas em vez disso, um perdedor sem importância com energia de NPC entrou. Ele então tentou esfaquear Sage, mas Seria entrou no caminho e foi esfaqueada.
Sage chamou o nome dela, o que a deixou feliz por ele ter chamado seu nome pela primeira vez desde que se conheceram. Ele tentou dar-lhe poções de recuperação, mas ela disse que não adiantava, pois já estava morta. Ela explicou que ainda conseguia falar com ele por causa de sua habilidade chamada Kaiser Majesty, que a mantinha viva por um tempo. Sage chorou muito pedindo desculpas por como a tinha tratado, mas ela lhe disse para não se preocupar e pediu que ele sorrisse como seu último pedido. Enquanto isso, Xenos, que permaneceu observando a despedida emocional deles, achou tudo ridículo. Sage mandou ele calar a boca infestada de teias porque ele não os entendia, sendo a primeira vez em sua vida patética que ele corajosamente enfrentou alguém. Ele atacou Xenos, que facilmente bloqueou seus ataques, e enquanto lutavam, Sage contou a ele quão maravilhosa seria a havia sido. Xenos ficou surpreso com seu desabafo e perguntou se ele realmente tinha sentimentos por um gorila, e Sage declarou que amava Séria. Sage então usou o impacto oceânico e, usando realmente seu cérebro desta vez, direcionou o fluxo para Xenos, que usou uma habilidade chamada Buraco Mágico para prender a água. Ele disse a Sage para desistir, dizendo que um fraco como ele nunca poderia derrotá-lo. No entanto, ele se recusou, alegando que não tinha aceitado os sentimentos de Séria por ele. Então, impulsionado pelo grande poder do amor e usando sua habilidade de movimento instantâneo, ele atacou um Xenos surpreendido e o apunhalou. Xenos aceitou sua derrota e agradeceu a Sage por lhe mostrar o verdadeiro amor. Mas antes de desaparecer, Sage viu uma jovem aparecer e abraçá-lo. Enquanto se abraçavam, ele disse que ia protegê-la desta vez. Sage os viu desaparecer, mas logo lembrou-se de Séria e correu até ela. Ela também havia começado a desaparecer, mas ele a beijou bem antes de ela desaparecer. Uma luz brilhante brilhou, e deitada onde Séria estava antes, havia uma bela garota com cabelo vermelho e uma flor rosa no cabelo. Sage ficou tão surpreso quando ela se levantou e correu para abraçá-lo que teve um sério sangramento nasal. Ele ficou tão chocado quando percebeu que ela era Séria. Sage leu a história de Xenos e descobriu que ele tinha sido um Nobel 1500 anos atrás, mas foi traído por sua esposa e pelo imperador. A única pessoa que esteve ao lado dele foi sua empregada, Maria, que o amava, mas ela morreu depois de se sacrificar para salvá-lo. Após a morte dela, ele se tornou um monstro vingativo e passou seus dias sozinho em uma caverna. Comovido pela história deles, Sage disse a Séria que estava feliz por poder reunir os dois novamente. Logo depois, a evolução final de Sage começou, e quando terminou, ele se tornou ainda mais bonito, mas ainda feio comparado a Gojo Satoru. Ele disse a Séria que queria sair da floresta, e ela disse que iria a qualquer lugar com ele. Nesse momento, uma ovelha apareceu e se apresentou como Senhorita Sheep, a administradora da masmorra. Ela afirmou que veio porque eles foram os primeiros a limpar a masmorra, e Saiti apontou que ela estava um pouco atrasada, então ela admitiu que se atrasou porque estava se divertindo com o sofrimento de Saiki enquanto ele passava pelo seu final. Evolução. Ele então prosseguiu para dar a Saiti as recompensas por limpar a masmorra, que era um conjunto de cultivo de fruto da evolução e um conjunto de viagem de 10 dias. Ele também deu a Séria um vestido e a Saiti um capacete antes de transportá-los para fora da floresta, permitindo que eles iniciassem sua jornada. Saiti e Séria decidem ir até a cidade mais próxima e se registrar na Guilda dos Aventureiros para obter suas identificações, mas no caminho eles encontram um slime de nível 88. No entanto, Saiti o derrotou facilmente e percebeu que se tornou extremamente poderoso. Entre os itens que caíram estava um par de botas, que deu a eles algumas cartas de habilidade que permitiram que ele subisse de nível. Saiti não estava feliz com o aumento de nível porque sentia que estava se tornando um monstro e ele não gostava disso. Quando ele tirou o capacete, ele se transformou em um manto e Séria entregou-lhe a nota que caiu dele. Era uma carta de Baship, e nela ele explicava que o capacete tinha mudado porque Saiti tinha subido de nível, e que o manto ocultaria sua verdadeira força dos outros. No portão da cidade, Saiti mentiu que ele e Séria tinham perdido seus cartões de identificação. Então o guarda pediu que tocassem na Pedra da Verdade para determinar seu status criminal antes de deixá-los entrar. Uma vez, eles fizeram isso. Ele os deixou passar e os avisou para terem cuidado com a guilda quando disseram a ele sobre o plano de se registrar lá. Ele então se apresentou como Claude e pediu para irem procurá-lo caso precisassem de ajuda. A guilda Saiti achou que Claude provavelmente estava exagerando quando abriu a porta e viu uma mulher loira encenando uns 50 tons de cinza bem na frente de todos. Ele fechou a porta imediatamente, pois não acreditava no que acabara de ver. Ele abriu novamente, e desta vez ela estava derramando cera de vela em um homem. Olhando em volta, ele viu mais pessoas estranhas e rapidamente percebeu que era uma festa hentai, e disse à Séria que deveriam ir embora. No entanto, antes que pudessem sair, foram interrompidos pelo mestre da guilda que estava vestido apenas de espidos. Ele se apresentou como Gusto Clut e Saiti pensou que ele era um cabeça de vento interessado apenas nos músculos. Ele flexionou os músculos na frente deles e os empurrou estrategicamente para dentro do prédio. Dentro, ele chamou a atenção da mulher loira que imediatamente trocou de roupa e se apresentou como Eris McCann, a recepcionista. Ela disse que a guilda deles coletava informações do mundo todo e que se ele se inscrevesse com eles, teria acesso a elas.
Saichi lembrou de seus amigos e Seria disse a ele que seria uma boa ideia se juntar à guilda. Quando terminaram o registro, 3 vikings procurados com moicanos entraram e pediram que Saichi fosse com eles. Eles o levaram para os fundos do prédio e quando tiraram seu manto ficaram chocados porque ele era muito bonito. Saichi foi pego de surpresa quando viu que o líder deles havia se despido e ficou ainda mais chocado quando lhe disseram que era a festa de boas-vindas para ele. O homem não queria nada com pessoas suspeitas, então ele fugiu para proteger sua virgindade. Mas eles foram atrás dele. Eles tentaram convencê-lo de que ele adoraria a experiência, mas ele não ouviu e correu mais rápido. Impressionados com sua velocidade, eles disseram que ele era o homem que estavam procurando, mas não conseguiram acompanhá-lo, então eventualmente pararam de persegui-lo. Saichi conseguiu voltar para a guilda, e Gusto disse que estava surpreso por ele ter conseguido voltar. Ares disse a ele que ele foi a primeira pessoa a voltar vivo. Ares disse ao casal que eles precisavam passar por alguns testes antes de se juntarem oficialmente à guilda. Gusto explicou que eles precisavam de alguém que fosse pelo menos um aventureiro de nível B para supervisioná-los nos testes e os apresentou a Artória. Um aventureiro mal de classificação, A, Saichi, estava apenas focado em seus enormes plots. E não ouviu uma palavra do que ela disse. Então Seria teve que chamá-lo à ordem. A Artória não estava satisfeita com a ideia, e quando reclamou, Gusto disse a ela que, já que ele sobreviveu aos moicanos, ele poderia sobreviver a ela. Ela finalmente aceitou e pediu desculpas pelo seu comportamento rude. Enquanto se dirigiam para seu primeiro teste, Artória disse-lhes que começariam com trabalhos estranhos. A primeira foi ajudar em um orfanato e Seria se ofereceu para fazê-lo. Enquanto estavam a caminho do segundo trabalho, Artória ajudou uma criança que tinha se machucado enquanto brincando. Enquanto ela cuidava da perna ferida dele, a corda que segurava algumas tábuas de madeira se soltou, mas antes que Saichi pudesse alcançá-las, caiu sobre eles. Quando ele se aproximou, viu que Artória tinha conseguido pará-las usando uma habilidade de defesa, e se perguntou se ela sabia que cairia. A segunda missão era demolir um edifício, e enquanto Artória tentava explicar como fariam o trabalho, Saichi entrou no prédio e, esquecendo que era extremamente poderoso, empurrou um único tijolo, fazendo a casa inteira cair sobre ele. Artória gritou surpresa pensando que ele estava ferido e correu para procurá-lo. Enquanto ela o procurava, culpava-se pelo que aconteceu porque todos ao seu redor sempre se machucavam e era por isso que ela era chamada de Artória, a calamidade. Enquanto chorava, Saichi saiu de debaixo dos escombros e assim que o viu, chamou-o de idiota sem cérebro enquanto o repreendia por agir imprudentemente. Ela disse a ele que, como aventureiro, precisava ser capaz de perceber o perigo e ser cuidadoso, dizendo que sua estupidez custaria a vida de sua equipe. Saichi então pediu desculpas e eles partiram para a próxima missão. Enquanto os colegas de classe de Saichi treinavam, o instrutor deles, Zakia, observava-os de uma varanda com outro cavaleiro. Ele disse ao cavaleiro que era contra enviá-los para lutar contra o Senhor dos Demônios porque a guerra não tinha nada a ver com eles. Ele também admitiu que era totalmente contra a guerra com os demônios e afirmou que faria tudo o que pudesse para protegê-los. De volta à aldeia, Artória informou a Saichi que a tarefa final era passear com um cachorro. Saichi achou que seria moleza, até ver que o cachorro era na verdade um lobo. O lobo o perseguiu pelo jardim enquanto o dono e Artória o observavam. O dono apontou que Artória parecia mais feliz e insinuou que era por causa de Saichi, mas ela imediatamente negou, embora seu rosto estivesse vermelho como um tomate. Com a missão concluída, eles retornaram à guilda e Gusto tirou a recompensa do seu espido como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ares perguntou se eles tinham um lugar para ficar e quando disseram que não, Artória disse que eles poderiam ficar na pousada onde ela estava hospedada. Ares e Gusto ficaram surpresos porque não era do feitio dela fazer algo assim. Artória ficou envergonhada, e antes que pudesse retirar a oferta, Saichi e Seria concordaram. Logo, Saichi, Seria e Artória foram a um campo para fazer outro teste. Artória explicou que tudo o que eles tinham que fazer era recolher 10 ervas medicinais e eles terminariam. Saichi imediatamente saiu correndo sem ouvir tudo o que ela tinha a dizer e Artória apenas sorriu ao ver Seria ir atrás. Seria entregou as ervas que tinha colhido para Artória, que a elogiou. Mas quando chegou a vez de Seiichi, ele entregou cogumelos de mana. Artória perguntou onde estavam as ervas, e ele disse que não tinha visto nenhuma, levando-a a expressar quão chocada ela estava por alguém ser tão bobo e distraído que não notasse as ervas crescendo ao lado dos seus pés. Ele as colheu e deu a ela, mas ela disse que não foram suficientes e mais uma vez ele correu para a floresta em busca do que estava bem na sua frente. Enquanto ele se perguntava por que só conseguia encontrar ervas raras, ouviu algumas pessoas conversando. Mas como ele não sabia cuidar da própria vida, foi ver quem eram. Ele não conseguiu ouvir sobre o que estavam falando, então decidiu ir perguntar se sabiam onde podia encontrar as ervas que procurava. Aconteceu que eles eram demônios sob o comando de Lia, a capitã da 3ª divisão do exército do Senhor dos Demônios. Seiichi apenas os considerou esquisitos e tentou sair, mas eles o impediram porque não queriam que ele estragasse o plano deles por tê-los visto e assumiram que ele também ouviu o plano. Eles invocaram um troll feio que usou seu porrete gigante para atingir Seiichi, mas ele o parou usando sua habilidade de absorção que transferia a força do oponente para
ele. Apavorados, os demônios covardes fugiram. Então Seiichi não teve outra escolha a não ser voltar para Artória e Séria com as ervas raras que encontrou. No final, Artória acabou dando a ele as ervas que tinha, já que ele parecia tão desamparado. De volta ao reino dos demônios, Lia questionou o grupo de demônios que havia fugido de Seiichi. Eles admitiram que foram ao mundo humano para montar armadilhas de teletransporte para poder reduzir o exército humano antes que eles tivessem a chance de lutar. Ela perguntou para onde as armadilhas os enviariam, e eles disseram que as levariam para a masmorra do deus Dragão Negro. Lia disse que sentia pena dos humanos que cairiam na armadilha, mas disse que eles precisavam ser punidos por sua desobediência. Eles fugiram quando ela mencionou que seriam açoitados 500 vezes cada um. Enquanto isso, no reino humano, enquanto esperavam por Artória para que pudessem começar seu teste final, Seiichi e Séria encontraram Claude, o cavaleiro que tinham conhecido no portão da cidade quando chegaram. Ele pediu para que continuassem sendo amáveis com Artória, mesmo depois que terminassem os testes. E então, Artória se juntou a eles, perguntando se eles se conheciam. Claude apenas disse a ela que tinha conhecido boas pessoas. Depois, perguntou se aquele era o teste final deles e desejou-lhes boa sorte antes de partirem. A prova final era derrotar 10 slimes, então Artória perguntou a Séria quais armas ela usaria, mas ela disse que seus punhos eram suficientes. Artória não estava convencida, mas disse que iria assistir e ver o que aconteceria. O teste começou, e justo quando Seiichi estava prestes a cortar um slime, ele desapareceu. Artória examinou a área e percebeu que havia feitiços de teletransporte espalhados por toda a área. Ela lhes disse que o teste estava em espera e, enquanto os instruía a voltar para a cidade, acidentalmente pisou em uma das armadilhas. Seiichi e Séria rapidamente agarraram-se a ela e os três foram teleportados para o calabouço. O dragão sentiu a presença deles imediatamente quando foram transportados para o calabouço e ficou imediatamente furioso. Como não tinham ideia de onde estavam ou de como voltar, Artória sugeriu que encontrassem uma saída. Ela então perguntou por que a seguiram enquanto os repreendia por negligenciarem o uso dos cérebros. Seiichi disse a ela que seu corpo havia reagido antes que ele pudesse pensar, e Séria disse que só queria ajudá-la. Comovida pela determinação deles, Artória os perdoou e entregou a pedra guia a Seiichi. Ela disse que isso levaria quem a tivesse a qualquer membro desaparecido do grupo, e se a pessoa estivesse em perigo, brilharia em vermelho. Assim que ela lhes disse para ficarem juntos e não se separarem, separada, Artória acidentalmente pisou em uma armadilha e a acionou. Uma parede de pedra se ergueu e a separou deles, e quando ela tentou chamá-los, era inútil, pois eles não podiam ouvi-la, então ela tentou encontrar outra maneira de se juntar a eles. Do outro lado da parede, Seiichi estava surtando porque eles se separaram e tentou usar seus punhos para derrubar a parede pensando que era o Saitama. Séria mostrou-lhe a pedra guia. Ela disse que poderiam usá-la para rastrear Artória, mas infelizmente nenhum deles sabia como usá-la. Seiichi pediu para mostrar o caminho, e surpreendentemente ela se moveu e voou em direção à parede de pedra que os havia separado inicialmente. Séria então sugeriu que eles seguissem o caminho atrás deles e encontrassem outro caminho até ela. Artória estava lutando contra uma múmia que a jogou contra a parede com tanta força que fez com que ela tossisse sangue, mas ela conseguiu se levantar e cortá-la ao meio. Com a múmia derrotada, ela parecia ter passado por muita coisa, e sentou-se exausta no chão enquanto esperava que Seiichi e Séria estivessem bem. Enquanto isso, Seiichi e Séria continuavam indo a becos sem saída, e pouco antes de ele perder o controle e estourar, afastava, Séria o chamou para uma sala onde ela havia encontrado um grande baú de tesouro. Seiichi fez a coisa mais inteligente que já havia feito desde que entrou na masmorra e se afastou, e quando Séria perguntou por quê, ele disse que parecia suspeito. Enquanto conversaram, o baú exigiu que o abrissem, e quando não fizeram nada, ele criou membros e tentou atacá-los, o que fez Seiichi usar sua habilidade de amarração aquática e derrubá-lo. O baú desapareceu e Seiichi subiu de nível novamente. Nesse momento, uma caixa de itens apareceu na frente deles, e dentro encontraram um livro sobre o baú do tesouro. Com o livro, aprenderam que a invenção da caixa de itens reduziu a importância do baú do tesouro. O desejo de interagir com humanos novamente levou o baú do tesouro a crescer membros e a ser capaz de falar e usar magia. Isso apenas fez os humanos vê-lo como um monstro e eles o expulsaram. Sem esperança e sozinho, o baú do tesouro só podia vagar por lugares dos quais tinha boas lembranças. Eles também encontraram um item raro conhecido como o Anel do Azar, e após avaliá-lo, Seiichi descobriu que ele multiplicava a sorte de uma pessoa por -2. Séria então chamou sua atenção, mas quando ele olhou para ela, ela tinha a mão dentro do vestido e estava vasculhando seus trunfos, quando ela puxou a pedra guia que estava brilhando em vermelho. Enquanto isso, uma exausta Artória usava seu machado como um bastão de caminhada enquanto, sem saber, se dirigia para a sala que abrigava o dragão. Ela empurrou a porta para abrir e entrou, e assim que a porta se fechou atrás dela, sentiu uma presença antes de ver um grande dragão que lhe perguntou se ela tinha vindo para ser comida. O dragão então se enrolou e usou algum tipo de magia do vento para empurrá-la para trás.
Não sendo alguém que recua diante do perigo, e quando finalmente conseguiu se mexer novamente, ela atacou o dragão. No reino demoníaco, Leah tinha acabado de aplicar sua punição aos soldados e disse-lhes para pararem de ser bebês chorões, porque ela não tinha feito nada sério com eles. Ela afirmou que o Deus Dragão Negro era muito pior, e ele era conhecido como o mais forte do exército do Senhor Demônio, e que encontrar-se com ele significava que você teve o pior. Sorte, Seit e Sariel observaram a pedra brilhante e Seit lembrou-se do aviso de Artória sobre a mudança de cores da pedra. Eles começaram a surtar porque sabiam que Artória estava em perigo, e a pedra voou da mão de Sariel e bateu na parede. Desesperado, Seit socou a parede e dessa vez ele conseguiu quebrá-la, mesmo machucando suas mãos. No quarto do Dragão Negro, Artória estava sendo derrotada, mas ela não estava pronta para desistir porque queria garantir que Seit e Sariel saíssem em segurança. Ela decidiu usar toda a sua força e então carregou um ataque Super Saiyajin e liberou seu Calamity Berserker. O Dragão Negro não parecia nem um pouco incomodado com seu pequeno show de poder, e quando ela atacou, ele simplesmente usou sua garra para espantá-la como uma mosca irritante. Embora ele a tenha atingido, ela voltou novamente com força total. Mas antes que pudesse se aproximar dele, ele disparou espinhos de sua cauda, que a prenderam na parede enquanto dizia para ela saber o seu lugar. Artória, que estava completamente consumida pela sua calamidade, não ficou no chão e tentou atacá-lo novamente. Desta vez ele a empalou com os espinhos na cauda e admitiu que ela o surpreendeu. Ele a jogou no chão e, enquanto ela estava deitada lá, murmurou um pedido de desculpas a Seit e Sariel porque acreditava que os havia desapontado por não derrotar o dragão. Ela aceitou seu destino e fechou os olhos. E justo quando o dragão estava prestes a acabar com ela, ela ouviu seu nome. Ao abri-los, viu Seit usando seu manto como escudo contra o fogo do dragão, enquanto segurava Sariel sorrindo, que disse que vieram resgatá-la. Artória perguntou a Seit e Sariel como eles a encontraram. E Sariel explicou que quando a pedra da guilda começou a brilhar em vermelho, souberam que ela estava em perigo, e Seit, que acreditava ser o Superman, conseguiu derrubar as paredes em seu caminho, abrindo caminho para chegarem facilmente até ela. Ela então perguntou sobre o dragão, e Seit apontou para a sua figura caída, dizendo que o haviam atingido acidentalmente ao entrarem. O Dragão Negro acordou mais irritado do que antes porque estava sendo incomodado por humanos imundos. Ele disse que eles morreriam por suas mãos, mas Seit respondeu que não tinha planos de perder para um lagarto gigante feio. Ele atacou Seit com seu sopro de fogo, mas ele facilmente o desviou usando um movimento instantâneo. Irritado por estar sendo enganado por gado, o Dragão Negro usou garras conquistadoras para lançar uma bola de fogo em Seit, que ele conseguiu bloquear usando suas espadas, mas foi empurrado para trás. Seit usou avaliação avançada e descobriu que o dragão era muito mais forte que ele, já que estava no nível 5000. Ele conseguiu evitar ser atingido pela cauda usando um movimento instantâneo, mas o dragão o prendeu no lugar com um feitiço e usou a cauda para arremessar Seit contra a parede. Seit se perguntou por que suas habilidades de resistência contra a absorção e ligação não estavam funcionando quando o Dragão Negro lançou sua habilidade suprema chamada Inferno do Inferno. Seit tinha certeza de que seriam queimados até virar cinzas desta vez, até que Sariel chamou por ele e disse para usar a habilidade que usou quando lutou contra ela. Com renovada esperança, ele usou a adaga do Espírito da Água para ativar o desastre da queda, encharcando completamente ele e o dragão com água. Neste ponto, o dragão estava completamente irritado e disse que não iria perder para outro humano inútil, então lançou uma bola de fogo em Seit, que desviou novamente. Mas ele foi mais uma vez imobilizado por um feitiço. Enquanto o dragão se preparava para dar o golpe final, Seit forçou o corpo a se mover e adquiriu uma habilidade de resistência à intimidação. Ele então avançou para atacar o dragão, que ficou surpreso por ele ter conseguido se soltar. Mas antes que pudesse reagir, Seit o cortou habilmente. Ele não podia acreditar que tinha perdido para outro humano e lamentou seu sonho fracassado antes de desaparecer, deixando para trás uma caixa de itens. Enquanto Seit se perguntava por que o Dragão Negro odiava tantos humanos, ele subiu de nível e uma animada Sariel o derrubou no chão. Ele perguntou como Artória estava, e ela disse que as poções de recuperação a colocaram para dormir, e que ela estaria bem quando acordasse. Aliviado por ela estar bem, Seit queria ir para casa, mas Sariel perguntou se ele sabia o caminho para sair da masmorra, e ele disse que poderiam verificar a caixa de itens para algo que ajudasse. Ele adquiriu mais habilidades ao tocar nos itens e percebeu que, se comesse a joia do deus Dragão Negro que pegou, aumentaria seus atributos e a potência mágica. Na caixa de itens ele também encontrou um casaco longo do Conquistador Negro que era melhor do que sua túnica anterior queimada pelo Dragão Negro. O último item na caixa era a biografia do Dragão Negro. A partir disso, eles descobriram que ele já foi uma divindade guardiã para os humanos, mas os humanos ficaram gananciosos e queriam fazer armas poderosas com os materiais do Dragão Negro, então fizeram planos para derrubá-lo. Aquele que o salvou foi o Senhor Demônio, mas ele foi derrotado pelos heróis que os humanos convocaram. Com o Senhor Demônio morto, eles selaram o Dragão Negro em sua masmorra, e ele prometeu se vingar da humanidade. Após ler a história dele, Seit chorou. Sariel posteriormente apontou que o Sr. Chip não tinha vindo, mesmo que ele tivesse terminado o
Masmorra. Assim que Seiichi ia responder, uma bomba de fumaça explodiu em seu rosto, deixando-o com um afro. Uma carta caiu no chão e Sariel a pegou, dizendo que era de Chip. Na carta, ele parabenizava Seiichi por limpar a masmorra enquanto lentamente se tornava um monstro sem coração. Ele também explicou que, embora tivesse limpado a masmorra, ele falhou em manter o dragão negro vivo para que pudesse viver pacificamente com o Senhor Demônio. Finalmente, ele disse para continuar com o bom trabalho e limpar mais masmorras, mas também mencionou que ia sair de férias, então Seiichi deveria de fato evitar fazer isso, o que o fez gritar de frustração. Eles voltaram para o campo com Arturia ainda inconsciente nos braços de Seiichi. Enquanto caminhavam em direção ao portão da cidade, ela acordou e exigiu que a colocasse no chão enquanto lutava para sair dos braços dele. Sariel disse para ela ter cuidado, pois, mesmo que seus ferimentos tivessem sido curados, ela ainda estava fraca. Arturia então pediu desculpas por envolvê-los em sua desgraça, então ela mostrou seu status e eles viram que sua sorte era negativa 2 milhões. Ela explicou que era conhecida como a portadora da calamidade desde que nasceu e que trazia infortúnio a todos ao seu redor. Seiichi perguntou se havia uma maneira de quebrar a maldição, e ela disse que não. Quando finalmente chegaram à guilda, Arturia perguntou a Ares o que estava acontecendo, e ela disse que estavam reunindo informações para encontrar seus amigos desaparecidos, e começou a lacrimejar porque Ares a havia chamado de uma amiga. Seiichi então fez um discurso muito emocionante sobre como ela era importante para eles, e que não se importavam com a maldição de má sorte de proximidade e de autoconexão dela. Tudo aquilo se tornou demais para ela lidar, e ela saiu correndo. Mas Seria disse a Seiichi para ir atrás dela e garantir que ela estava bem. Enquanto isso, no Reino dos Demônios, Lia informou seu esquadrão que o Deus Dragão Negro havia sido derrotado. Eles ficaram chocados porque ele era o mais forte no exército do Senhor dos Demônios, e se perguntaram quem era poderoso o bastante para tê-lo derrotado. Seiichi estava tentando encontrar Arturia usando a Boa Pedra quando encontrou Adriana, a dona do lobo com quem ele havia passeado antes. Ele perguntou se ela tinha visto Arturia e ela disse que não, mas então perguntou se ele sabia sobre a predisposição da Arturia, e ele disse que sim. Então ela pediu que ele se aproximasse da Arturia. Ele a assegurou de que Arturia era importante para ele, então ele não a abandonaria. Eventualmente, ele encontrou Arturia no lugar onde tiveram sua primeira missão e perguntou o que ela estava fazendo ali. Mas em vez de responder, ela perguntou se era realmente importante para eles e ele disse que sim. Ele então abraçou-a e disse que sempre estaria por perto se ela precisasse dele. Mas Arturia estava muito atordoada para dizer qualquer coisa, então ela simplesmente deixou que ele a segurasse. Seiichi logo começou a pensar com a cabeça pequena, e enquanto sorria como um bobo, disse a si mesmo que ela cheirava bem. Arturia chamou seu nome, e ele saltou como se tivesse sido pego roubando. Ela disse que se sentia envergonhada por tudo, mas agradeceu a ele. Pensando em como poderia ajudar, ele lembrou-se do anel que tinha encontrado na masmorra, e imaginou que teria um efeito oposto em Arturia, já que sua sorte já estava negativa. Ele colocou o anel no dedo dela e quando ela perguntou o que era, ele disse que aumentaria sua sorte. Arturia de repente o empurrou e correu embora, deixando Seiichi confuso com o comportamento dela, o que o fez se perguntar o que ele havia feito de errado. Ele logo percebeu que parecia que ele estava propondo casamento a ela quando deu o anel e foi atrás dela para esclarecer a confusão, mas logo parou quando percebeu que ela estava bem. Seiichi parecia deprimido enquanto tomava café da manhã com Seria. E quando ela perguntou o que estava errado, ele revelou que Arturia estava o evitando. Seria disse a ele para não se preocupar, pois tinha certeza de que Arturia não o odiava. Quando ele perguntou o que ela queria fazer no dia, ela disse que queria ajudar no orfanato. Então Seiichi explicou que iria dar uma volta pela cidade e reunir informações. Após se separar de Seria, Seiichi foi à guilda para perguntar a Guzuli e Ares se eles tinham informações sobre eventos importantes que aconteceram recentemente, na esperança de encontrar pistas que levassem a Kanazuki e os outros. Guzuli disse a ele que ouviu que um país vizinho havia feito uma invocação de herói e trouxe heróis de outro mundo para lutar contra o ressuscitado Senhor dos Demônios. Infelizmente, eles não sabiam mais e disseram para ele verificar na Biblioteca Real para obter mais informações. Guzuli tirou um mapa de sua sunga e entregou a Seiichi, que parecia que iria morrer do cheiro. No Império Kaiser, o rei e seu conselheiro de nariz torto encararam e falaram sobre os heróis que haviam convocado. O rei reclamou que Zequia não lhes havia permitido participar de batalhas reais, então Cara de Verruga sugeriu que inscrevessem os heróis na Academia de Magia Barbador. Ele disse que eles facilmente dominariam a escola e se destacariam nas aulas, o que lhes permitiria mostrar seu poder a outras nações. O rei estava preocupado que o plano falhasse, mas o conselheiro disse que, como os heróis ainda eram crianças, poderiam ser facilmente manipulados. O rei perguntou como ele planejava conseguir isso, e ele explicou que os fariam usar pulseiras de escravidão, o que garantiria que eles não os desobedecessem. Enquanto isso, Seiichi não conseguiu obter informações úteis na Biblioteca Real. Então ele saiu e foi explorar a cidade. Ele encontrou uma jovem com orelhas de cachorro vendendo pinturas, e quando perguntou quanto custavam, ela ficou surpresa porque ninguém havia tentado comprar algo dela antes. Com a compra em mãos, percebeu que estava com fome e seguiu o cheiro de comida até um café escondido no beco.
Antes de entrar, ele rezou para que o lugar não estivesse cheio de esquisitos pervertidos como a guilda. Lá dentro, ele encontrou apenas duas pessoas, um homem de cabelos loiros e o bartender que o recebeu. Seiichi devorou a comida que foi colocada diante dele como um homem faminto, e o homem loiro riu de seu comportamento. Depois disso, ele se apresentou como Hans. Seiichi se apresentou e Hans disse que seu nome parecia oriental e, não querendo revelar que ele era de outro mundo, ele entrou no jogo. Hans então apresentou o barman como Node, o dono do café. Artoria estava sentada com Adriana em seu jardim, e enquanto conversavam, Adriana disse a ela para admitir que estava apaixonada por Seiichi. E Artoria, emocionada e com lágrimas nos olhos, disse que queria fazer Seiichi saber como se sentia em relação a ele. De volta ao café, Node disse a Seiichi que se um homem colocasse um anel no dedo anelar esquerdo de uma mulher, ele estaria prometendo seu amor eterno por ela. E disse que se tentasse pegá-lo de volta, ou até mesmo dizer que foi um engano, ele seria castrado. Um Seiichi chocado imaginou sua salsicha sendo cortada ao meio e sabia que não queria isso. Ren sugeriu que ele se casasse com Artoria. Quando ele hesitou, Node deduziu que ele já tinha outra pessoa em mente e Hans disse diretamente para ele ser mente aberta e começar seu próprio harém. Antes de sair, Node disse-lhe para deixar claras as suas intenções e pedir desculpas se necessário. Depois que ele saiu, Node disse a Hans para ter cuidado para não se expor. Seiichi foi ao orfanato buscar Seria e encontrou Artoria, que veio procurá-lo. Ele queria explicar sua intenção ao dar a ela o anel e se desculpar, mas era covarde demais para abrir a boca. Quando finalmente criou coragem e tentou falar, ela o interrompeu com um beijo. Ela disse que sabia que ele não tinha dado o anel porque tinha sentimentos por ela, mas não se importava porque ela estava apaixonada por ele. Seiichi estava dividido entre permanecer leal à sua esposa guerrilheira e ceder aos seus sentimentos pela desajeitada Artoria, e antes que ele pudesse responder, Seria apareceu e disse que não se importava em compartilhá-lo. Porque era normal que as fêmeas se juntassem a machos fortes. Ela disse a Seiichi para aceitar Artoria, e ele não perdeu tempo em declarar seu amor por ela. Eles compartilharam um beijo, e Seria os abraçou e proclamou o nascimento do seu harém híbrido. Gusuli empurrou seus quadris no rosto de Seiichi enquanto ele comia, e Seiichi disse que ele podia falar sem enfiar suas partes íntimas em seu rosto. Ele aconselhou Seiichi a conseguir um cavalo, já que todo aventureiro de alto escalão precisava ter um, e tirou um mapa de seus espidos novamente. Seiichi acabou indo comprar um cavalo sozinho, já que Seria e Artoria tinham outras coisas para fazer. Quando ele chegou ao lugar, o velho que era dono do lugar perguntou se ele queria um cavalo para a Copa Real. Ele explicou que era uma corrida em torno das muralhas da cidade, e devido à natureza da corrida, os vencedores ganhavam prêmios caros. Recompensas. Enquanto mostrava a Saichi a coleção de cavalos que tinha para corridas, Saichi se perguntou por que o homem louco estava lhe mostrando cavalos de corrida quando ele não tinha intenção de participar do Royal Cup. O próximo era uma imitação estúpida das renas do Papai Noel, que morriam facilmente porque se esqueciam de respirar, e o último era um burro violento que odiava a todos. Enquanto Saichi a observava bater no proprietário, ele se perguntava o que ela estava dizendo e imediatamente adquiriu uma habilidade para entender todas as línguas. Saichi chamou-a de boca grande quando finalmente entendeu o que ela estava dizendo, e ela percebeu que ele podia entendê-la, então disse-lhe para entrar no cercado dela. Assim que ele entrou, ela tentou chutá-lo, mas ele desviou facilmente. Ela tentou novamente e ele segurou as patas traseiras dela. Eventualmente, ela desistiu e pediu desculpas a ele, mas então disse-lhe que ele era aquele a quem ela estivera esperando para servir por toda a vida. Ela se apresentou como Lulune, e Saichi disse ao dono que a compraria. Mas antes de partirem, ela chutou o homem na cara mais uma vez. Lulune estava tão animada por sair dos estábulos pela primeira vez na vida e achou tudo o que via fascinante. Saichi comprou comida para ela e ela perguntou se poderia pedir mais quando terminasse. Enquanto caminhavam pelo mercado, Saichi viu alguém conversando com a garota de orelhas de cachorro de quem ele comprara uma pintura, e foi ver o que estava acontecendo. A garota o reconheceu imediatamente, e agradeceu novamente por comprar uma pintura. O homem que estava falando com ela mal reconheceu Saichi, e disse a ela para participar da competição de pintura Cherasti, que foi realizada um mês após a corrida da Taça Real. Mei disse que não tinha talento suficiente para participar de tal competição, mas o jovem disse que como Saichi já tinha comprado a pintura dela, isso significava que ele havia reconhecido o talento dela. Ele então perguntou a Saichi se ele havia comprado alguma de suas próprias pinturas e ele disse que não, o que o deixou chocado pelo fato de Saichi nunca ter visto suas pinturas antes, então ele mostrou uma para ele. Lulune e Saichi olharam para a pintura terrível e disseram que parecia um triângulo, e enquanto ele se afundava em vergonha, Saichi perguntou a Mei quem ele era. O jovem apresentou-se como Clay Burger, o filho mais velho do Duque Burger, e então voltou a implorar para que Mei participasse do concurso. Antes que ela pudesse responder, Saichi disse a ela que estava participando da Taça Real, e afirmou que se ele terminasse no topo, ela também deveria tentar entrar na competição de pintura. Ela revelou que a Taça Real era perigosa, e perguntou se ele não estava com medo. Então, ele admitiu que estava, mas disse que se não tentasse, nunca superaria seu medo.
Clay mencionou que o prêmio para o 5º lugar na corrida era um peixe gigantesco, e assim que a gulosa Lulune ouviu isso, ela ficou muito animada. No dia da Taça Real, antes de a corrida começar, o locutor apresentou os prêmios que seriam: ganhou. O prêmio para o 2º lugar foram imagens da capital Valkyrie, o que fez a plateia gritar de empolgação, e o grande prêmio foi um ingresso para passar o dia inteiro com as Valkyries. Tudo o que não interessava a Lulune, já que tudo o que ela queria era o prêmio do 5º lugar, que era o peixe gigante. Mei veio ver Saiti e pediu-lhe para desistir porque a corrida era perigosa, mas como um sábio, ele fez um longo discurso sobre como todos têm medo do primeiro passo e precisam de alguém para empurrá-los. Ele então disse a ela que seria ele quem a ajudaria a dar o primeiro passo. As regras foram explicadas e a corrida começou. Todos partiram em seus cavalos, exceto aqueles que tinham cavalo-cervo que morreram assustados pelo som do tiro de partida. Lulune e Saiti estavam ficando para trás porque Lulune estava com fome e sem energia para correr. Saiti verificou sua dimensão de bolso e encontrou o conjunto de cultivo do fruto da evolução que o Sr. Ovelha havia dado a ele e deu para ela comer. À medida que a corrida avançava, os concorrentes usaram qualquer truque que conseguiam pensar para garantir que estivessem na liderança. Um concorrente soprou uma corneta que convocou uma matilha de grandes lobos e um grande lobo infernal que bloqueou o caminho dos outros concorrentes. Assim que o locutor estava prestes a cancelar a corrida, Lulune veio descendo a estrada a toda velocidade. Saiti disse para ela abrandar, mas ela disse que não podia controlar a sua velocidade. Ela saltou sobre os outros concorrentes e pousou no meio dos grandes lobos com tanta força que eles foram lançados em diferentes direções. O lobo infernal tentou atacá-la, mas parecia que a fruta havia duplicado sua força e com um chute ela o derrubou. Os outros concorrentes ficaram com medo de competir contra eles e desistiram da corrida, mas Lulune correu até a linha de chegada e eles foram declarados os vencedores. Artória e Sarria estavam entre a multidão, radiantes de orgulho por seu homem. A única pessoa que não estava feliz com a vitória era Lulune porque ela queria o peixe, e Saiti tentou confortá-la. Ela estava abraçando-o quando começou a brilhar, e foi nesse momento que Sarria e Artória entraram. Eles ficaram de boca aberta ao olhar para Lulune, que havia se transformado em um ser humano. Saiti ficou um pouco excitado com a visão e teve um sangramento nasal assim que ela o abraçou. Confusa, Lulune perguntou ao seu mestre o que estava acontecendo, e enquanto Saiti tentava explicar para ela, Artória também se aproximou dele e perguntou o que ele estava fazendo, mas antes que ele pudesse explicar o mal-entendido, ela lhe deu um soco no rosto. Quando Saiti disse a ela que a mulher nua era na verdade Lulune, que tinha mudado porque ele lhe deu o fruto da evolução, ela não acreditou nele e lhe disse para inventar uma mentira melhor. Sarria disse que era verdade, mas Artória mandou ela parar de defender o mentiroso e trapaceiro. Então Sarria não teve escolha senão se transformar em sua forma de gorila bem na frente dela. Ela não acreditava nos próprios olhos e parecia que ia desmaiar, mas em vez disso, ela pediu para Lulune segui-la. Na cidade, ela encontrou uma loja de roupas e compraram roupas para ela. Enquanto estavam na loja conversando, duas valquírias vieram levar Saiti. Elas amarraram suas mãos com um feitiço e pediram que ele as seguisse. No Reino dos Demônios, todos os capitães das diferentes divisões do Exército do Senhor dos Demônios estavam reunidos em uma sala de conferências. Enquanto conversavam entre si, Luchebut, a filha do Senhor dos Demônios, entrou. Após agradecê-los por atenderem ao seu chamado, explicou que os havia convocado porque desejava discutir uma possível aliança com o reino de Windburg. Os capitães ficaram todos chocados e gritaram. O assistente do Senhor dos Demônios perguntou por que ela iria querer fazer paz com os humanos imundos que vinham perseguindo demônios há anos. Ele lembrou-a de que foram os humanos que aprisionaram o pai dela, mas Ludia disse que isso era ainda mais motivo para unirem os seus povos. Ela disse que o rei do reino de Windburg já estava tentando fazer amizade com os demônios. Lia então lhes disse que tinha obtido informações de que o humano que derrotou o Deus Dragão Negro era do reino de Windburg. Ela disse que o Deus Dragão Negro tinha lhe contado que ele havia sido derrotado por um humano chamado Saiti. Ele também disse a ela que eles lutaram de forma justa, e ele perdeu para Saiti. Crise disse a Lúcia para lembrar da profecia que dizia que juntar forças com os humanos traria grande calamidade para eles, e ela disse que, se isso acontecesse, cederia a própria cabeça. Ele continuou insistindo no assunto, e um dos capitães disse-lhe para calar a boca e seguir as ordens de seu mestre como o cão que era, ou ele cuidaria disso. Alguns dos outros capitães concordaram e também o ameaçaram, e como um covarde ele fugiu, mas não antes de lhes dizer que se arrependeriam de se aliar com um humano. Os capitães juraram apoiar Lutia com seus planos e ela os agradeceu. Sozinho na sala do trono, Chris estava preocupado que seus planos fossem arruinados, mas disse que ninguém seria capaz de detê-lo de qualquer maneira e riu como um maníaco louco. As valquírias levaram Saiti para o castelo Archel, e quando ele perguntou por que o tinham levado até lá, elas disseram que, como vencedor da Taça Real, ele tinha ganhado o direito de passar o dia com elas.
Eles o levaram ao campo de treinamento onde a Capitã Louise e outras valquírias estavam treinando. Saiti as observou e ficou impressionado com a habilidade dela, mas também surpreso porque mesmo com seu sexto sentido, ele não conseguia acompanhar seus movimentos. Louise se aproximou deles e se apresentou a Saiti antes de colocar uma espada na mão dele e pedir para ter uma batalha simulada com ela. Enquanto isso, os colegas de escola de Saiti foram teleportados para a Academia de Magia Barbatos e Kanazuki entrou em uma confrontação, que desafiou ela e seus amigos para um combate simulado. Quando ela recusou, eles tentaram intimidá-la, mas ela deu um tapa em um deles, fazendo com que recuassem enquanto a aconselhavam a tomar cuidado. De volta ao campo de treinamento, Louise atacou Saiti, mas ele desviou facilmente e ela ficou surpresa por ele ter conseguido desviar do ataque, mas Saiti a assegurou de que não tinha sido tão fácil quanto ela pensava. Ela disse que usaria toda a sua força no próximo ataque e lançou uma série de ataques contra ele, mas ele conseguiu desviar de todos. Quando ela estava prestes a desferir seu ataque final, Saiti tinha adquirido habilidades adicionais. Ele facilmente desviou do ataque e chutou a espada das mãos dela, deixando as valquírias presentes chocadas, pois não podiam acreditar que ele havia enfrentado a capitã e vencido. O próprio Saiti não podia acreditar no que aconteceu porque seu corpo havia se movido por conta própria. Casa. Louise perguntou se podia chamá-lo de mestre e pedir que cuidasse dela. Outra valquíria pediu a Seiichi para ir com ela, porque tinha algo a lhe dizer. Em outra parte do castelo, o rei estava se preparando para um banho, mas não sabia do assassino que